Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar hoje mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Estou só aguardando a Aninha entrar para a gente começar. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Eu estou esperando a Aninha entrar para a gente começar a nossa live. Vamos lá, tudo bem? Olá, tudo Conseguimos. bem? Tudo bom? Boa noite. Tudo Boa bem? Tudo noite. ótimo. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje sobre mentalidade do profissional de pedagogia. Tá, vou aqui Isso. colocar o Tá nosso bom? tema. Pronto, o nosso tema de hoje é mentalidade do profissional de pedagogia. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Ana bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite para Boa todos. Sejam noite, bem-vindos pessoal. aqui, né, a mais uma quinta-feira de lives aqui no nosso perfil Pedagogia em Ação. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Agora a gente praticamente toda quinta-feira tem live, né, Ana? Ou é Toda com um quinta-feira a gente tem convidado, live. Isso. ou é um Ou convidado, ou somos nós. somos nós. Exatamente. Para trazer sempre novidades para vocês, tá aqui atualizando sempre a área de educação e tá batendo um papo com vocês, né? Tá interagindo e a gente trocando experiências também. Isso mesmo. E vamos falar um pouquinho da live de hoje. A gente vai falar um pouco da mentalidade do pedagogo, né, do profissional de pedagogia, e principalmente falar das áreas de atuação, né, que o pedagogo pode atuar, além das competências que são necessárias para ser um profissional de excelência, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? A gente vai iniciar fazendo uma breve apresentação, né? Nós já nos apresentamos ao longo do perfil do Pedagogia em Ação, mas é importante se apresentar, contar um pouco mais da nossa experiência profissional, tá? Vou passar a palavra para você, Ana, você quer começar, contar um pouquinho da sua história? Posso começar? Pode Então, começar. pessoal, eu sou pedagoga, né? Uhum. Sou psicopedagoga, sou formada há mais de 10 anos na área de pedagogia, né? Já atuei tanto no campo escolar, já atuei também, né, no campo empresarial, já dei aula, né, tanto para o e já atuei também durante 8 anos, né? Junto com a Fabi, né? Lá nas Forças Armadas. Uhum. E lá eu atuei na parte presencial durante 8 anos. Trabalhei também durante 2 anos e meio na Academia de Polícia Civil, na Cadepol, onde eu era coordenadora pedagógica. E tenho experiências, né, dentro de todas essas áreas que eu passei para vocês. Então, ao longo aqui do nosso perfil, meu papel junto com a Fabi é estar passando para vocês um pouco da nossa experiência, trocando com vocês várias experiências que nós tivemos ao longo mesmo da nossa carreira. Sim, isso mesmo, Ana. E contar um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em pedagogia em 2008, né? Mas antes disso, eu fiz técnico de informática, né? E trabalhei, estagiei nessa área. Então, quando eu entrei na pedagogia, eu já tinha uma paixão um pouco por tecnologia também, né? Então, eu entrei na faculdade de pedagogia pensando muito na área de pedagogia empresarial, né? Eu fiz estágios tanto na escola quanto na empresa, na parte institucional, mas eu foquei muito na área de pedagogia empresarial, tanto que eu comecei a trabalhar numa empresa, né? E nessa empresa eu atuei tanto na área de design institucional, elaborando materiais didáticos, elaborando jogos educativos,
trabalhei com projetos nessa área de desenvolvimento de materiais didáticos e também trabalhei com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e depois foi quando eu fui para a Marinha, né? Trabalhei junto com a Ana durante 8 anos, né? Já tinha uma experiência também nessa parte de educação e tecnologia, de ensino à distância, e calhou de eu cair também na Marinha, eu caí numa parte de ensino à distância, era um centro de ensino à distância, né? Atuei lá também como chefe de departamento, eu coordenava cursos e orientava professores também para atuar com ensino à distância, para trabalhar com a plataforma online. Então, assim, acabou que a minha área se direcionou muito para a área de tecnologia, né? As coisas acontecem na nossa vida, né? Não é por acaso, né? Então, acabou minha área se direcionando toda para tecnologia, também é uma grande paixão minha, né? Educação e tecnologia. Então, eu acabei, assim, até hoje eu ensino as pessoas também a atuar com tecnologia e eu acredito muito nessa união, né? Do presencial com o online. Né? E aí eu fiz também um mestrado em tecnologia, eu fiz a especialização em design institucional, tudo voltado para cada vez mais melhorar minha atuação profissional na área. Né? E aí, hoje, nós até queremos falar um pouco dessa parte da atuação do pedagogo, né? Porque muitas pessoas entram na faculdade de pedagogia pensando que eu vou entrar para dar aula, né? Muitas pessoas têm essa visão. Eu vou fazer a faculdade de pedagogia para docência, porque eu vou dar aula para criança. E até as pessoas de fora também têm essa visão. Ah, você faz faculdade de pedagogia? Ah, então você vai ser professor. Né? E a gente quer tirar um pouco essa crença, né? Desmistificar isso um pouco. Que a faculdade de pedagogia, você não precisa só... claro que é uma profissão maravilhosa, você dar aula, também ser professor, mas você não precisa se direcionar só para isso. Você tem um leque de opções, até porque a educação não está só na escola, a educação está além dos muros da escola. A gente vai falar um pouco dessa parte além da escola, né? A gente já conhece a parte profissional né, da docência, então a gente vai falar um pouco da parte de orientação educacional, orientação pedagógica, coordenação pedagógica. Então eu vou pedir um pouquinho da ajuda da Ana, que a Ana tem uma experiência boa para explicar para a gente essa parte de orientação educacional e pedagógica, né? Esse campo de atuação do pedagogo. Sim. Antes um pouco de falar sobre a questão da orientação educacional, Fabi, é importante a gente falar para o pessoal que está aqui nos acompanhando no perfil, que o nosso intuito, o nosso objetivo com Pedagogia em Ação é estar transformando a mentalidade do profissional da área de pedagogia. É justamente mostrar que é possível, sim, a gente viver da educação, né? Trabalhar o reconhecimento, a nossa valorização. Então, a gente está aqui também para falar a respeito dessa transformação da mentalidade desse profissional. Sim. Então, ao longo da nossa live, a gente vai falar um pouco a respeito disso também, tá bom? Sim, com certeza. E dando continuidade aqui, né, a questão da atuação do pedagogo, conforme a Fabi falou, o pedagogo ele não atua somente na escola, apesar de a sociedade em si, né, ter essa visão nossa, né, de que a gente só trabalha com o magistério, isso não é verdade. A gente trabalha além realmente dos muros da escola. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da orientação educacional, a orientação pedagógica. Essa semana a gente gravou um vídeo, colocou lá no perfil. Então, vocês podem estar assistindo também. Se tiver tem no YouTube. No YouTube, no Instagram. Também está lá disponível, tá? Então, vocês podem estar acompanhando, tá? E aí, tendo alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente está aqui para interagir com vocês, tá bom? Então, o orientador educacional, ele trabalha no ambiente escolar, tá? E ele trabalha para os alunos, né? Que a gente chama do corpo discente, né? E alguns autores chamam de corpo discente, que são os nossos educandos, que são os alunos. Então, ele trabalha direcionado para esse aluno. Ele trabalha em parceria com a família, em parceria com o orientador pedagógico, em parceria com o psicopedagogo dentro da escola, que é o psicopedagogo institucional, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, assim, ele trabalha no desenvolvimento desse aluno dentro do campo escolar, visando ele como cidadão,
né, lá na frente, já pensando no mercado de trabalho, já pensando no desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. Uhum. Já o orientador pedagógico, ele trabalha já visando o corpo docente. Quem seria o corpo docente? Os professores. Eles trabalham com a parte da gestão escolar, em parceria com a direção da escola. Eles trabalham todo o processo didático da escola, não só dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula, visando toda a escola nesse processo. Então, eles são diferentes, eles têm características diferentes e funções diferentes dentro da escola. Porém, eles se complementam. Isso, muito bom, Ana. E além da parte da orientação educacional e pedagógica, a gente também tem a nomenclatura do coordenador pedagógico, né? Que muitos, às Sim, vezes, falam, ah, eu vou ser coordenador pedagógico e não sabem que isso se assemelha muito a essa orientação pedagógica que você falou, né? sim, o Isso é bem coordenador interessante de pedagógico. comentar. Sim, o coordenador pedagógico, ele também trabalha dentro da orientação pedagógica. Em algumas escolas tem essa nomenclatura, né? Coordenação pedagógica, coordenador pedagógico. Algumas escolas chamam de supervisor escolar, algumas escolas chamam de orientador pedagógico. Isso vai de Sim, instituição para instituição e eles têm a mesma função, tá? Então, isso é uma questão de nomenclatura. Lembrando que essas funções de orientador e supervisor, eles estão na LDB, tá? No artigo 64. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com a questão de formação, vocês podem estar consultando a lei, que lá ele fala exatamente quais são os cursos que você precisa fazer para poder ter a formação e ter a habilitação. Você pode estar fazendo o curso de pedagogia e sair com a habilitação, tá? No caso do sim. orientador educacional, você fazendo a faculdade de pedagogia, você já sai com habilitação para ser um orientador pedagógico. Porém, o orientador educacional, algumas faculdades elas têm essa habilitação, né, dentro já do currículo, ou caso você não opte por fazer ou não tenha dentro do currículo, você pode sim estar fazendo uma especialização para estar atuando como orientador educacional dentro da escola. Né? Então, assim, é importante salientar que o orientador pedagógico e coordenador pedagógico ou supervisor escolar, eles estão ali atrelados à mesma função. E eles é um profissional que também trabalha na escola, mas não é necessariamente dentro da sala de aula, né? Mas ele continua trabalhando na escola. É, Inclusive, ele trabalha com os professores, ele faz o conselho de classe, ele trabalha com a parte do projeto político-pedagógico junto com a direção da escola. Então, ele tem uma visão global ali do ambiente escolar e todas as práticas pedagógicas, ele é responsável por estar também trabalhando com os professores a formação continuada dos professores, incentivando esses professores, encorajando esses professores a estarem trabalhando é, de uma forma mais didática, mais lúdica com esses alunos. e até ajudando os professores em qualquer dificuldade, né, Ana? Apoiando os Sim, professores, qualquer dificuldade que eles tenham na sala de aula. Isso que é muito com certeza. importante. E uma outra área que também muitas pessoas têm dúvida é a parte da pedagogia empresarial. Né? Eu lembro que quando eu me formei na faculdade, era um boom, assim, pedagogia empresarial. E até quando nós recebemos o diploma, estava escrito, né, que seria a formação me capacitaria também para eu trabalhar em instituições não escolares, que seria, né, a pedagogia empresarial, assim, né? E o Isso. pedagogo empresarial, ele trabalha o quê? Né, numa instituição, né, não escolar, né, numa empresa, e ele trabalha com educação. Né? Ele vai Sim. treinar os funcionários, ele vai trabalhar com a capacitação dos funcionários. Tem muitas empresas hoje que existem universidades corporativas dentro da empresa, então o pedagogo está ali. Então, assim, a mesma tarefa, né, que um pedagogo estaria fazendo dentro de uma escola, ele está fazendo dentro de uma empresa. Né? Ele planeja Sim. cursos, ele atua junto com os monitores, né, os professores, no caso, todas as pessoas que estão responsáveis por cursos, o pedagogo está ali também coordenando, ajudando, apoiando, né?
atuando com a coordenação, com a preparação, o planejamento, né? E é Os eventos interessante, também, né, Fabi? Eles fazem muito a questão de eventos. Por exemplo, sim. Dia dos Pais, né? A festa de final de ano, algum congresso, É, eventos da ou própria empresa simpósios, também, né, da né? própria empresa, né? Eles fazem também, o pedagogo é muito enganjado Sim, nessa função de estar assim, trabalhando a equipe da empresa para estar trabalhando de uma forma mais harmoniosa. Então, trabalha treinamento, recrutamento, seleção, tá? Lembrando que o pedagogo empresarial, gente, ele trabalha dentro dos recursos humanos, tá? E ele também não tira a posição do psicólogo. O sim. psicólogo, É uma ele tem parceria, né? exatamente, ele tem outra função dentro do recursos humanos, tá? Que não é a função nossa do pedagogo, tá? Então, assim, nem o pedagogo está para tirar o trabalho do psicólogo e nem o psicólogo está para tirar o trabalho do pedagogo. Pelo contrário, nós trabalhamos sempre em parceria, em prol da Sim, educação, em prol do desenvolvimento daquele funcionário dentro da empresa, como se fosse, conforme a Fabi falou, como se fosse dentro de uma escola mesmo, tá? É na questão mesmo cooperativa, participativa do funcionário. Lembrando que é sempre importante a gente estar inserido e olhando, prestando atenção na cultura da empresa, na cultura da escola, que isso é muito importante. E hoje em dia a gente tem o tecnólogo em gestão de RH também, que também executa outro tipo de função. Então, cada um tem as suas características, cada um tem as suas funções e as suas formações dentro da área empresarial. sim, e é importante falar que o pedagogo ele tem um papel dentro da empresa também, né? A gente não pode substituir o papel dele, por exemplo, Não, levar um psicólogo, levar um tecnólogo para fazer o trabalho que seria de um pedagogo, né? O pedagogo ele tem é, um olhar diferenciado para o com certeza. desenvolvimento, para a educação, né? Será um olhar dentro de uma empresa, né? Para uma capacitação, para uma formação continuada, mas é um olhar de um educador. É diferente de um Com olhar de um certeza. outro profissional que não teve essa formação. Não, com certeza. Isso é muito importante a gente falar aqui para que a gente valorize sempre o nosso trabalho, né? E a Sim, gente não deixe que outras categorias diminuam a nossa classe, o nosso conhecimento. Nós somos os mestres ali da educação. Nós temos essa formação. Então, isso é importante a gente falar para a gente mostrar a nossa importância, o nosso papel em cada instituição que a gente passar, seja ela empresarial, seja ela escolar, né, em todos os campos, hospitalar, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, tá? Então é importante a gente estar mostrando aqui para vocês o quanto é importante a gente estar valorizando a nossa formação e a nossa categoria, né? é por isso que é importante também aproveitar, não sei se tem alguém aqui que esteja ainda na faculdade, está prestes a se formar, é importante ter esse olhar, né? Essa abertura de atuação, né? Essa abertura de área de atuação. Porque às vezes a gente fica tão fechada, eu vou fazer pedagogia para dar aula, para dar aula, para dar aula, e você não vê que tem um leque de atuações, né? Olha, eu posso Sim, trabalhar na empresa, eu posso trabalhar numa clínica, eu posso trabalhar na orientação, na coordenação. Então, é tirar um pouco essa crença, né? Não, eu vou fazer pedagogia para dar aula, eu não quero saber mais nada de outras coisas. Não, você vai para a faculdade, você estuda muito, você amplia o seu leque, aprende, assim, conversa com outros profissionais também de pedagogia de áreas diferentes, até para você entender como é que funciona. É importante não ficar tão fechado, né? É importante você abrir essa mente, as possibilidades que existem para o profissional de pedagogia, com né? certeza. Até mesmo um profissional que trabalha com a licenciatura, que trabalha com a docência, que trabalha dentro da sala de aula, é importante ele também não se fechar, né? Ele trabalhar, ter as possibilidades de estar trabalhando na educação infantil, de estar trabalhando no ensino fundamental 1, para que ele também consiga verificar novos horizontes, novas Sim, possibilidades, né? A alfabetização é uma classe assim
maravilhosa, desafiadora, mas muito importante também. Então, assim, você vê, né, uma criança aprender a ler e escrever é algo assim muito motivador para a Enriquecedor, gente, né? né? É E gratificante. enriquecedor. E é muito gratificante. Mas é importante a gente mostrar aqui que a gente tem recebido muitas perguntas e muitos comentários dos pedagogos que estão ainda cursando pedagogia ou que estão prestes a se formar, um pouco perdidos, né? O que eu vou fazer, para que área eu vou atuar. Então, a gente resolveu estar falando um pouco sobre cada área aqui do pedagogo para que tenham essas informações e possam ter mais clareza na hora de escolher realmente a direção que vão tomar dentro da carreira, que também não impossibilita de vocês, no decorrer da carreira, mudem também o campo, né? Mas é importante estar estudando, estar se atualizando, se aprimorando sempre, que isso faz toda a diferença. Estudar sempre é importante, né? E isso que você falou de você às vezes mudar, né, até a atuação na idade, né? Lembrou a história da Lini, que a Lini tá aqui, eu tô vendo a Lini mandando algumas mensagens, que ela até comentou, né, que ela atuava com educação infantil e depois começou a atuar com idosos e assim, ela se apaixonou, né? Ela não imaginava que ela ia se apaixonar por essa área. Então, às vezes, né, a gente tem desafios, não é à toa. Né? Os desafios nos fazem crescer, às vezes é para mostrar também novos caminhos. Então é importante a gente estar aberto para esse leque também de novas possibilidades, né? Sem E dúvida. Inclusive você, né, Fabi, que trabalha na área de tecnologia, que você já tem uma formação já direcionada para a área de educação à distância. Hoje em dia a gente está nesse novo normal, né, como as pessoas costumam falar, que é né? de a gente estar trabalhando diretamente agora com a educação à distância, com as aulas remotas, né, que é diferente, Que é tá? diferente do ensino à distância. Do ensino à distância, que realmente as pessoas acabam achando que é a mesma coisa e não é, É, tá? Isso é muito importante a gente estar aqui reforçando que a modalidade da educação à distância é uma coisa e as aulas remotas são outras, tá? A gente pode depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo a respeito, pode fazer um post também a respeito para que fique mais explicadinho, né, essa questão dessa diferença. E a Fabi trabalha, né, e sempre se especializou na área de tecnologia e hoje em dia é o que mais a gente está usando e vendo, né? Os profissionais não só da área de educação, mas os profissionais atuando com as práticas, né, pedagógicas dentro com as tecnologias. Você pode até falar um pouco para a gente, Fabi. E é interessante, Ana, porque quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa visão de tecnologia, não. Eu pensava em seguir o caminho para trabalhar em empresa. Eu queria trabalhar em empresa, trabalhar com recursos humanos, universidade corporativa. Era a minha meta, assim. Mas aí, acho que a vida, né? A vida vai levando a gente para outros caminhos. Aí calhou de eu começar a trabalhar numa empresa que a gente desenvolvia material didático e trabalhava com ensino à distância e trabalhava com jogos e tal. Então, assim, a vida começou a me mostrar esse caminho que eu não conhecia, que é essa área de educação e tecnologia. Né? A gente trabalhar com jogos educativos, tanto online, com cursos online. Né? Então, assim, isso me levou para um outro caminho. E foi um caminho que eu me apaixonei também. Eu adoro trabalhar com educação e tecnologia. Eu adoro mostrar para as pessoas as possibilidades da tecnologia, né? E assim, eu em nenhum momento eu tô colocando presencial para fora desse momento. Não, o presencial ele é importante. Existem momentos que ele é importante, mas existem momentos que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor também. Né? Eu acredito muito nessa questão do ensino híbrido, né? Da gente misturar as duas possibilidades. Né? Possibilidades. E assim, e aí algumas pessoas até falam, né? Nossa, Fabiana, você teve uma previsão do futuro, né? Porque você focou tanto em tecnologia, chegou o seu momento. Porque hoje eu acho que a sociedade ela teve que Se adaptar, né? se adaptar à tecnologia e até as pessoas que não acreditavam que, não, eu nunca vou trabalhar com ensino online, elas tiveram que reverenciar o ensino online. Agora eu tenho que trabalhar com o ensino online, né? A sociedade, assim, o tempo, né? Os acontecimentos nos fizeram,
né, nos render a tecnologia. Exatamente. Não, e isso é muito legal, né? Porque a gente mostrou o quanto é possível a gente trabalhar várias formas a parte educacional, né? Então isso foi Sim, muito importante para a gente, né? Eu acho que contribuiu muito para mostrar a importância realmente, não só da educação à distância, mas também de como o pedagogo pode, o professor pode se reinventar e está trabalhando de casa, pode estar sim. trabalhando na escola, pode trabalhar em vários outros campos que te possibilitem, mesmo que você não esteja ali presencialmente. E claro que o presencial, né, ele é Ele tem sua importantíssimo, importância, ele ele é tem a sua importância. necessário. Com certeza, o vínculo, né, que você tem com o aluno, a questão da proximidade, a questão ali de você estar olho no olho, né, ela faz sim a diferença. Inclusive, eu que sou psicopedagoga e trabalho com a parte tanto institucional e clínica, a gente percebe isso, né? O quanto a parte afetiva ela é importante da gente estar trabalhando, da gente estar se aproximando do outro, né? A gente ter empatia conosco e com o outro também, para a gente poder Sim. conseguir lidar com aquele ser humano da melhor forma possível. Então, assim, a psicopedagogia, conforme eu falei, a gente também é um outro campo da área de pedagogia, né? Já em nível de especialização, de lato sensu, e para você atuar como psicopedagogo, você precisa sim ter especialização, tá? Você pode trabalhar em instituições de ensino, como você pode trabalhar em ONGs, como você pode trabalhar em clínicas também, mas sempre com a especialização. Isso não pode deixar de ser feito porque é uma exigência. A Até gente porque precisa sim. a gente não tem essa formação na faculdade, né? Poderia até ter, né, Ana? Mas a gente não tem. A gente não tem. Então, assim, é importante. Então, lembrando que a psicopedagogia, primeiro você faz a institucional e depois você faz a clínica. Algumas pessoas podem optar, sim, em ficar somente com a institucional ou fazer a complementação clínica, né? E tá também atuando dentro da área mais direcionada na área clínica aquele aluno. Lembrando que esse paciente que o psicopedagogo vai atender na área clínica, ele é de uma forma mais individualizada, né? E pode até trabalhar coletivamente, mas até 3 pessoas, 3 pacientes dentro do mesmo ambiente. Passou de 3, a gente já começa a ver que não é possível, tá? Então, assim, dentro da instituição, a gente já pode trabalhar de uma forma mais coletiva. E lembrando que sempre em parceria, né, com o coordenador pedagógico, a direção, trabalhando sempre ali de uma forma multidisciplinar. Que isso é muito importante a gente ressaltar que trabalhar de forma multidisciplinar, ninguém está tirando o lugar de ninguém, pelo Sim, é um contrário, trabalho em a gente equipe, só né? Uma está parceria. somando e trabalhando em parceria, em trabalho em equipe, em prol daquele aluno, em prol da instituição e no seu crescimento também, que isso é muito importante. Sim. Aí até falar um pouquinho, aproveitando que eu falei da parte de tecnologia, falar um pouquinho da parte de design institucional, né? A gente vê muitos pedagogos trabalhando na parte de desenvolvimento de material didático, que existe até uma especialização para isso, design institucional, que você desenvolve material didático, você até trabalha em editoras, né, auxilia na produção de livros. E isso eu acho até interessante ter, se pudesse até ter essa formação na faculdade, porque você Seria aprender ótimo. a construir um material didático adequado para o seu público-alvo, um material que seja mais até autodidata, né? Que o aluno ele leia, ele tenha perguntas ali, ele tenha uma reflexão, que ele possa entender. Isso a gente não aprende na faculdade. Né? Então, Não, essa especialização em design institucional ele ajuda o pedagogo a entender como desenvolver um melhor material didático.
né? Isso eu acho muito importante. Você trabalhar também com editoriais, com produção de livros, até com histórias em quadrinhos, né? Essa área de projetos assim voltados para essa produção de material para o ensino é Eu essa parte adoro. de design institucional, né? Eu Essa, gosto muito. Eu acho que os jogos, eles são materiais assim de base, de apoio que a criança ela consegue através de um jogo, através ali de uma leitura lúdica, passar tanta coisa para sim, nós, quanto profissionais ali que está trabalhando com a criança, que é incrível. Eu gosto muito também dessa área de material didático, dessa parte mesmo de construção mesmo. E é bom a gente até falar, né, Fabi, que dentro do presencial é um tipo de material, né? Ele vai sim, estar ali manuseando aquele material, ele vai estar ali tendo possibilidades de estar junto com outros colegas ali, trabalhando aquele material didático. Já na modalidade de distância, é um outro tipo de material, é uma outra roupagem, né? Dentro da pedagogia, porque a gente não pode, isso tem que ficar muito bem claro, gente, a gente não pode trabalhar o presencial igual no online, a gente com tem que certeza. saber, pode adequar algumas práticas, sim, mas da mesma forma não tem como, porque senão fica cansativo, fica robótico e fica muito mecanizado. E o aluno não aguenta. Até a carga horária e o tempo mesmo de atenção nossa na frente do computador, ele é diferente da sala de aula. Até por isso que existe essa diferenciação, né, que a gente chama de ensino remoto, né, ensino remoto e ensino à Sim, distância. Então, a gente chama muito de ensino remoto porque é um ensino emergencial, ele não foi um ensino à distância pensado sabe? para esse momento, né, para o ensino online. Ele é um ensino que era presencial e que de repente se transformou numa distância. Então, por isso que Sim, ele é chamado de remoto. Né? Porque o ensino à distância propriamente dito, ele teve um planejamento, ele, né, teve uma equipe multidisciplinar pensando naquele curso, no melhor material didático, na melhor forma de transmitir, na melhor avaliação, na carga horária. sim. Então foi um ensino propriamente pensado para o online. Quando a gente fala em ensino remoto, é um ensino que ele não foi pensado no online, ele foi pensado no presencial e que de repente a gente teve que fazer da forma online. Então é por isso que a gente chama muito de ensino remoto, né? Até para diferenciar isso. Mas lá, as plataformas são completamente diferentes, né? O Sim, formato também dos cursos, até porque na educação à distância você pode acessar aquele curso a hora que você quiser. Na educação remota, ele, não que não possa, mas a gente acessa ele ali ao mesmo tempo, junto com o professor tem que ser o mesmo professor que ele dá a disciplina, né, que é da turma. e às Então vezes o tem toda professor está aprendendo naquele momento com o aluno, né? Que na, às vezes é a primeira na, vez dele também no online, ele está aprendendo com o aluno, né? Então e foi o muitas que coisas ele está aconteceu nesse descobrindo momento, agora, né? né? Exatamente. É isso mesmo. Isso mesmo. Aí é por isso que é importante também, né, o pedagogo, quando ele quiser entrar nessa área de tecnologia, ele se especializar, até para ele aprender essas diferenças, né? Até indico fazer um curso na área de design institucional para você aprender a desenvolver um melhor material didático, um melhor texto, porque você trabalhar com o ensino online é muito importante você escrever bem e escrever direcionado para o seu público. Né? E existe isso, né? Quando eu escrevo para um público adolescente, é diferente de quando eu escrevo para o público adulto, para o idoso. Existe essa forma de você escrever e até a questão de você usar o singular, não usar o plural, porque você está direcionando para o aluno. Né? Então, existe uma forma de escrever que é diferente. Né? E às vezes no presencial isso não é muito pensado, né? Porque tem um professor ali que ele vai esclarecer a dúvida a qualquer momento. Né? Então, no online não. No online o aluno muitas vezes ele está sozinho. Então, ele precisa que aquele Muito material autodidata, né? seja autodidata, que todas as dúvidas ele consiga esclarecer ali lendo o material. Claro que sempre o curso à distância ele tem um suporte, ele tem uma tutoria, mas algumas vezes o aluno ele está ali sozinho. Né? E é até importante dizer que o ensino à distância ele nasceu para um aluno adulto, né? Ele nasceu de uma formação continuada.
né? E hoje que a gente está abrindo um leque agora para, né, uma geração mais Y, né? Y não, É, né? Mas a geração alfa, né? Uma geração e, Z já está aproveitando também o ensino online. e não vai permanecer somente quando voltar, né, as escolas a funcionarem de uma forma normal, dentro do seu horário normal, o ensino híbrido ele vai, vai acontecer, porque as crianças, os adolescentes, eles já se acostumaram a trabalhar de forma online. Então, assim, trabalhar esse conjunto, né, de tecnologia com o presencial é extremamente importante e enriquecedor, né, para ambos os Sim. lados. Hoje as tecnologias digitais elas já fazem parte, né, da vida do aluno. Então é muito difícil o professor dizer, ah, não, eu só trabalho com presencial. Não, às vezes. E tecnologia não precisa ser nem só o computador. Se o Sim, professor ele usa um filme na sala de aula, ele já está usando uma tecnologia. Né? é. Então, ele É importante precisa falar, né, que não são aproveitar as só outras formas também de aprendizado. Não é só aquela exposição oral. Existem outros recursos que ele também pode utilizar na aula, até para melhorar. E é importante a gente dizer que em nenhum momento a tecnologia vai substituir o professor, não, muito pelo contrário. Gente, assim, eu vejo um futuro que o professor ele vai usar todos esses recursos educacionais, essas tecnologias digitais a favor dele e a favor do processo de ensino-aprendizagem. com certeza. Isso daí eu acho que é o primordial. Sim. Aí, fechando aqui, a gente falar do pedagogo que ele se torna um pesquisador, né? Que muitos Sim, pedagogos acabam voltando para essa área, fazendo mestrado, doutorado e se voltando à pesquisa na área educacional. Né? Também é uma área isso. muito boa, né, de se seguir, né, de você focar também em dar aulas em universidades, em pesquisar, né, e trazer novas descobertas para a educação, também é uma boa área para o pedagogo seguir. E é uma possibilidade que faz com que o educador, dentro da universidade, ele possa estar desenvolvendo novos campos dentro da área de educação, com as pesquisas, dentro do doutorado, né? E está trazendo para dentro da área de pedagogia, conforme a gente falou, né? Ah, poxa, essa área de design institucional seria interessante estar inserida no currículo, né? Então, assim, o pesquisador dentro da Trazer isso, né? universidade, ele tem como trazer essas novas ideias, né? Direcionar isso para a gente, para o mercado também de Sim. trabalho, né? Então, isso é Até para muito qualificar melhor os bom. profissionais, né? Ele pesquisar até para trazer novas ideias, novos conhecimentos. Isso mesmo. E um outro tópico, Ana, que é interessante a gente falar da questão da mentalidade é o quanto que é importante o pedagogo ser um profissional curioso, né? Um profissional pesquisador. A gente falou da pesquisa em relação à pesquisa estrito sensu, do pedagogo na faculdade, mas a gente fala hoje de um profissional pesquisador que é um profissional estudioso, é um profissional que ele não se limita a só receber uma informação e dar como certa, não, ele busca fonte, ele lê o tempo todo, ele estuda, ele vai além da faculdade, ele não aceita somente o que ele aprendeu ali na faculdade, ele está sempre estudando, porque a gente vê muito hoje, eu saí da faculdade, passei num concurso, nunca mais vou estudar. Não, não é assim. O Não, profissional ele vai estudar a vida inteira. Se você quer ser um bom profissional de educação, você vai estudar a vida toda. a vida inteira. Não, com certeza. E essa questão de ser um profissional, né, de ser um pedagogo curioso, de ser um educador curioso, é muito importante, porque assim, não é somente a questão dos estudos dentro da universidade, dentro de uma especialização. É você estar se atualizando com as informações dentro da área, estar lendo livros relacionados à área, está acompanhando a evolução da sua carreira, né? Não se estagnar, e sim está sempre evoluindo dentro da sua área. Isso que é importante, porque assim, a questão da gente estar buscando a formação continuada, não adianta somente também a gente fazer
várias especializações se a gente também não se aprofunda, se a gente também Não não aplica, vai né, na em busca das prática. fontes, se a gente não atua na prática, porque aí a gente começa, a gente recebe aquele conhecimento, mas se a gente não colocar ele em prática, se a gente também não começar a desenvolver aquele conhecimento que a gente adquiriu, ele fica ali parado e com o tempo a gente acaba esquecendo também. Não. Né? Só Então é fica no currículo, importante, né? só Que, fica no assim, a gente vê currículo. muito pedagogo adora participar de um evento, né? Aí participa de um monte de evento, tem um monte de certificado, aí fica aquele monte de certificado e que não aplicou, Ou, né? E é exatamente, interessante, fez um e só fica evento, parado. E isso não participou de é algum evento, conhecimento. é interessante isso, assim, participou de algum evento, fez um curso novo, leva para a sua área, leva para o trabalho que você está fazendo, leva para a escola, olha, eu fiz esse curso aqui, eu quero aplicar aqui com os alunos. Então, assim, e a gente vê muita gente fazendo várias especializações, sabe? 5, você vê no currículo, a pessoa tem várias especializações, só que não aplica. Né? E o mais importante é você aplicar. Tá, eu vou escolher fazer uma especialização, mas eu preciso aplicar antes de eu escolher fazer uma outra, né? Isso que é importante, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque senão a gente acaba ficando ali com aquele conhecimento parado e trocar também, né, experiências com os nossos pares. E isso que Sim, é interessante, o que é o legal, né? Não guardar para você aquela informação, porque a gente precisa sim de profissionais que estejam motivados, que façam com que aquele conhecimento ele venha para somar. Isso que faz a diferença, né? Voltando a falar da questão da mentalidade do pedagogo, né? Do profissional de pedagogia, que é essa, é você ter um mindset de crescimento e não fixar aquele sim, mindset e achar que aquilo dali, o que você conheceu, o que você aprendeu, é o suficiente, porque não é. A gente precisa estar sempre em busca, sempre se atualizando para a gente conseguir ganhar novos espaços dentro da nossa área, né? Para ser valorizado, a gente também precisa ir em busca se para a valorizar. gente se valorizar, exatamente. Sim, aí a Né? gente entra no próximo tópico, né, Ana, que é a parte das competências que são essenciais para o pedagogo, né? E aqui eu vejo que não é nem só para o pedagogo, mas para qualquer profissional que ele quer ser bem-sucedido hoje, né, no mercado de trabalho atual, você precisa ter essas competências, precisa desenvolver isso, né? Que seria tanto essa questão da curiosidade, do estudo, de você não estagnar. A questão é que eu vejo muito importante da flexibilidade que a gente precisa ter, de a gente estar aberto a mudanças, aberto a desafios, porque às vezes a gente aprende alguma coisa, por exemplo, na faculdade. Ah, eu gostei desse método, eu só vou aplicar esse método na minha vida toda. Não, gente, existem outros métodos que podem até ser melhores, que podem ajudar na minha profissão, pode ajudar na minha atuação. Então, estejam abertos a novas possibilidades. Isso é muito importante. Ter essa flexibilidade, né, para você trabalhar. Não ter uma mente fechada, você tem que ter uma mente aberta, né, aberta a mudanças, ao novo, né? Eu acho que essa pandemia foi assim, é o significado do novo, né? Tem pessoas que se adaptaram muito bem, né? E tem pessoas que não, que se estagnaram, que se assustaram. É por isso que é importante ter Travou, essa né? mente aberta, né? Não, agora esse desafio, como é que eu vou enfrentar esse desafio que eu tenho agora de dar aulas à distância, de, né, trabalhar com o novo, né? Então é importante a gente ter essa mentalidade aberta, né, de transformação. Não, sim, e a gente pensar também que a gente precisa também ter uma boa comunicação, a gente trabalhar a comunicação, né, assertiva também com as Sim, pessoas que estão ao nosso redor, né? Antes da gente é, questionar, a gente verificar também o que a gente está questionando primeiro. A questão da comunicação ela é importantíssima. Nós tivemos uma live aqui também com o Marcelo, Marcelo, né? Ele que estava foi aqui, viu? ótima, Marcelo né? Ele passando estava aqui. aqui também conosco, aqui nos acompanhando, e foi muito boa. Depois, quem puder assistir lá, é importante
sim, a comunicação, essa boa comunicação, ela é essencial dentro da profissão, para qualquer profissão, né? A gente saber se comunicar, a gente saber se expressar, isso faz toda a diferença, né? E com certeza a gente está aberto às novas possibilidades, às novas mudanças, a gente está aberto ao novo e também não ser egoísta, né? Foi aquilo que a gente acabou de falar, De para a compartilhar gente conhecimento, né? compartilhar o conhecimento, né? Não achar que aquele conhecimento que eu recebi, vou guardar 7 chaves comigo, não, porque aqui. Então, isso não vai te enriquecer. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem a evoluir e a crescer. Isso em qualquer coisa na sua vida. Eu E mais acho a que nossa isso categoria sim, cresce, né, Ana? Porque com quanto mais a certeza. gente E é compartilha coisa importante boa com os falar pedagogos, mais a nossa categoria vai crescer, né? Isso é importante. e unir a categoria é muito importante. A gente não criticar somente o colega. Se a gente está vendo que não está indo bem, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para colaborar? Se eu não estou indo bem, poxa, o que eu posso fazer? Se eu vejo que um outro colega tem condições de me ajudar, sabe? Buscar, ler bastante, e outra coisa, gente, nem tudo que a gente recebe no WhatsApp, nem tudo que a gente recebe no e-mail é verídico. Verifiquem primeiro a veracidade das informações. Fake news está aí acontecendo demais ao nosso redor. Então, assim, vejam a fonte, as informações, elas são muito importantes. Não saiam publicando qualquer coisa, tá? Porque isso é, ela mancha a imagem do profissional. Isso com certeza não vai ser legal para a sua carreira. Né? Isso é importante a gente ver, para a E gente isso para não se qualquer iludir. profissional, né, Ana? Buscar sempre a fonte da informação e até na hora de publicar, né? Se você tem algum perfil profissional no Instagram, no Facebook, verifique antes de publicar, que às vezes você está repostando alguma coisa que não é nem correta. Né? Então, verifique antes de publicar. É muito melhor você criar o seu conteúdo, porque você pesquisou, né? Que é o que a gente faz muito aqui, a gente pesquisa e cria um post para vocês, do que vocês começarem a repostar coisas que vocês não sabem nem de onde surgiu. Né? Então, procurem E ser caso um vocês profissional tenham, pesquisador. com certeza. E caso vocês tenham também qualquer perfil profissional e vocês achem interessante também aquela postagem, coloque lá o hashtag repost, né, daquele perfil que vocês Coloque a retiraram. fonte, né? Importante colocar a fonte. Uma questão ética, uma questão de respeito, né? E a fonte, que é extremamente importante. Podem perceber que todos os nossos posts, nós colocamos lá a fonte de onde foi retirado, a gente faz menção mesmo ao autor, cita, porque se eu não gostaria que fizesse comigo, então eu também não vou fazer com o outro, né? Isso é essencial. Tá, então, Sobre Ana, ética pensando no que a gente falou, né, que seria a questão do estudo, né, a comunicação, a flexibilidade, a questão do trabalho em equipe. Uma coisa também que eu vejo que é muito importante, não só. Acho que a gente está falando em amplo, né, não só o pedagogo, mas para todo profissional que quer se destacar no mercado, quer ser um profissional de excelência, é você entregar mais do que solicitam para você. Né? Às vezes a gente vê muito assim, eu quero isso, né? Teu chefe pede alguma coisa para você e você às vezes entrega aquilo que o teu chefe pediu, às vezes menos. Não, gente, entrega mais. Olha, chefe, eu trouxe aqui que o senhor pediu e ainda tem essa ideia aqui, né? Então, assim, é importante você sempre entregar mais. E em tudo que vocês fizerem, né? Não só na área de pedagogia, mas em tudo que vocês fizerem, busquem dar o seu melhor e entregar além do que as pessoas esperam de você. Né? Isso é muito importante para a vida, né? Você entregar mais do ser que... proativo, né? Eu acho que a gente ser proativo é essencial. Eu acho que é importante a gente. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o meu colega está sendo muito mais valorizado do que eu. A gente escuta muito isso, né?
mas o que eu posso fazer, né, para melhorar? E ter também esse reconhecimento. Às vezes o problema também está comigo, né? E eu não estou Nesse conseguindo momento é pra enxergar. gente olhar pra dentro, né? É Peraí, olhar se para dentro ele tá sendo e valorizado, ver. deixa eu olhar pra mim, né? O que que eu posso fazer pra melhorar o meu trabalho, pra eu também ser valorizado, né? Isso, Fabi, é mais uma competência, né? Que é a autorresponsabilidade. Sim. E a autorresponsabilidade, eu acho que ela é a essencial, tá? A gente até fez um Porque post aqui sobre isso, né? a gente fez um post sobre autorresponsabilidade, muitas perguntas chegaram para a gente com relação à autorresponsabilidade. Então, assim, antes da gente apontar para o outro, vamos apontar para si, né? E verificar aonde está o nosso erro, aonde eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer para poder evoluir, porque aí sim você vai ter condições de estar tá olhando ali de uma forma ampla, com um olhar diferenciado. Então, antes Sim. da gente criticar, antes da gente apontar, eu acho importante a gente verificar também o que, que a gente pode fazer para melhorar, o que, que a gente pode fazer para evoluir, porque críticas, elas são bem-vindas também, mas a gente também tem que verificar, Construtivas, né? Quando são sem construtivas. dúvida. E com certeza as críticas construtivas elas são importantes, né? E eu acho que a gente precisa sim olhar para si. A autorresponsabilidade ela é muito necessária. Você ter ali essa percepção e essa análise a seu respeito. É a questão da relação intrapessoal também, você se autoconhecer. Nós fizemos também uma live com a Beatriz aqui sobre inteligência emocional. Que ela Depois falou da vocês entrem, empatia olhem lá, que também, ela né? falou da empatia, que não adianta também a gente ter empatia somente com o outro, tentar melhorar o outro, e a gente não está bem consigo, né? Então, assim, é importante a gente olhar para dentro, verificar, né, as nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, para que a gente possa estar tá evoluindo dentro do nosso potencial, né? E isso é importante. Saber os seus limites também, isso é muito importante. Sim, é importante até antes da gente culpar alguém, né? Antes da gente apontar para o outro, a gente sempre buscar em nós mesmos. Peraí, deixa eu ver o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer, né, para mudar essa situação, né? Ao invés de culpar, eu boto a culpa no meu chefe, boto a culpa né, no governo, boto a culpa em várias situações, mas o que que eu posso fazer para mudar isso? O que que eu posso Autoanálise, fazer, né? né? Porque Uma a gente escuta autoanálise. muito isso, né? A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa, né? Várias coisas, né? A culpa é do tempo, a culpa é de tudo. Mas, peraí, o que que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, a gente olhar para dentro e ter essa autorresponsabilidade. Um profissional de sucesso, ele tem autorresponsabilidade. Ele não coloca a culpa em terceiras. Ele é responsável pela profissão dele, ele é responsável em ter sucesso, ele é responsável em correr atrás, né? Então, isso é um profissional de sucesso. É. E antes mesmo, né, quando a gente fala assim, poxa, eu estou aqui nesse trabalho, enfim, nessa escola, nessa empresa, nesse emprego, mas eu sou completamente infeliz, eu não gosto do que eu faço. Então, antes, né, da gente criticar e a gente bater o martelo ali, ficar né, aquela situação de não estar tá feliz, não estar tá contente, que eu posso fazer para melhorar isso? Mesmo que eu precise financeiramente, o que eu preciso, o que eu posso fazer para melhorar isso? Isso eu acho importante. É difícil, gente. Eu sei que não é fácil, tá? A gente não está aqui querendo mostrar que é algo né, estala o dedo e todo mundo consegue. Não é isso. A gente não está aqui para moldar ninguém, mas a gente só está orientando e passando para vocês as competências que são importantes Para uma um mentalidade de profissional sucesso, ter né? para ter uma mentalidade de sucesso. Quem puder ler o livro Mindset, ele é muito bom e ele fala exatamente da questão dessa mentalidade de crescimento, do mindset fixo, a questão das crenças limitantes, elas também são assim, elas nos limitam, né? Às vezes a gente tem algumas
crenças familiares que a gente carrega para a nossa vida, a gente carrega para o nosso ambiente de A questão daquela, trabalho, a da gente constelação carrega familiar, né? Fala muito exatamente, a gente disso, né? carrega para dentro do nosso casamento e às vezes é uma questão de crença mesmo, uma questão de costume da gente estar ali sempre fazendo a mesma coisa. Então, que tal a gente mudar, fazer de uma forma diferente para que realmente você verifique se aquela crença, se aquele formato que eu estou executando na minha vida é o único que eu tenho a fazer. Então, isso é importante também. E isso que é importante, assim, a gente verificar na nossa vida, se eu tô num lugar, né, como você falou, eu tô num lugar que eu não gosto, que eu tenho pessoas que eu não gosto de trabalhar, peraí, deixa eu parar, né, me perguntar o que que eu posso fazer para mudar, será que eu consigo mudar de emprego, será que eu consigo conversar com o meu chefe para eu mudar de setor, explicar o que está acontecendo, porque isso você pode mudar, você tem esse poder, né? É uma escolha também sua, né? Então é importante você também pensar, ter esse autoconhecimento para ver ao seu redor o que que eu posso fazer para mudar essa situação. Não adianta eu culpar as pessoas que estão ao meu redor. Peraí, se eu estou aqui, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Eu criei essas circunstâncias para mim, né? Isso que é importante a gente pensar também. Mas então acho que a gente fechou, né, Ana, essas competências que a gente começou As a falar. competências nós fechamos aqui, né? E a gente também já está pertinho também do final, né, da nossa Mas live. antes de terminar, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho interessante. O que que você faria de diferente se você começasse a faculdade de pedagogia hoje? Bom, Pergunta eu acho que surpresa. pergunta surpresa, né? Pergunta surpresa aqui. Bom, assim, eu gosto muito, né, da área de educação. Eu fiz a pedagogia também. A minha mãe também é pedagoga, então ela me foi ali também um exemplo dentro de casa e isso também para mim foi muito gratificante, né, ter essa referência. Mas se eu começasse a fazer a pedagogia hoje, eu tivesse que iniciar a minha carreira dentro da área de pedagogia, eu acho que hoje eu trabalharia com a questão do material didático, dos jogos educativos. Eu gosto muito. Eu costumo, toda loja assim que eu entro, gosto de olhar os materiais didáticos. Eu até brinco que no meu casamento, o que eu dei de lembrancinha para os meus pares e damas foi um jogo educativo. Aí o pessoal Você até riu, gosta porque mesmo. falou assim, olha, é pedagoga mesmo, né? Eu falei assim, sim, isso eu acho importante. Eu acho que a gente estimular a criança é Com o essencial lúdico, para o seu né? desenvolvimento lúdico, né? O material didático bem elaborado, bem feito, um livro, um material bem estruturado, você consegue sim trazer para a criança um bom conhecimento, um bom desenvolvimento de uma forma mais interativa, sem ser cansativa. E você? Então, assim, o que eu mudaria hoje seria eu me dedicar muito mais à faculdade. Eu acho que eu me dedicaria muito à faculdade, eu conversaria com mais pessoas da área de pedagogia, até para conhecer áreas diferentes, tentaria até fazer monitoria, assim, trabalhar bastante ali na faculdade, aproveitar os estágios, que acho que a faculdade é um momento para vocês aproveitarem, né? Porque depois, quando você entra no mercado de trabalho, aí, né, passou aquele período de faculdade. Acho que a faculdade é um momento Valer, né? A essencial gente para a gente né? estudar, para a gente Bora se que valer. aprofundar, né, na área que a gente quer. Isso que é muito importante. Eu acho que eu aprofundaria mais os meus conhecimentos na área pedagógica, né? E Ana, o Uma Instagram já está pesquisadora. contando aqui, ele já me deu uma Ah, contagem é? regressiva aqui. Então, pessoal, olha, Tá um bom? beijo A para gente todos vai se vocês. despedindo, Obrigada tá bom? A pela gente vai se participação de despedindo. todos. Bom? E continue aqui no nosso perfil, nos acompanhando. Precisando de qualquer informação, é só colocar para a gente aqui por e-mail. Vou colocar rapidinho aqui para a Fabi conseguir se despedir também. Gente, vou mandar um beijo para vocês, tá bom? Boa noite.
e até a próxima live. Aqui tá contando aqui 20 segundos. Um grande beijo. Gratidão, Até a próxima gente. live. Beijo Tchau, para tchau. vocês. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.